A partir do momento em que nós saímos do nosso lar, que nós viemos para a casa do Senhor, nós viemos apenas com o propósito de adorar e bendizer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. João capítulo 11, versículo 1 vai dizer assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Vamos passar para o versículo 39. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, é uma palavra muito maravilhosa. E eu lendo essa palavra, eu escolhi um tema para essa mensagem. Louvado seja Deus. Deus, Ele sempre nos usa. Deus, Ele tem sempre falado conosco. E eu acredito que quando Deus, Ele fala conosco, Ele quer que nós proferimos o seu Evangelho, a sua palavra. E o tema dessa mensagem é: quem decide o tempo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Nós podemos ver em Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor vai dizer que há tempo para todas as coisas, tempo para plantar, tempo de colher. Louvado seja Deus. Há sempre um tempo determinado para todas as coisas. Mas eu quero dizer que, mediante esse texto, o tema que eu decidi, que eu escolhi nessa noite é: quem decide o tempo é Deus. Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Através desse texto nós podemos ver que Deus, Ele é quem escolhe o tempo de curar, o tempo de ressuscitar, o tempo de operar milagres e maravilha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem, ele pede muito, o homem, ele quer para o ontem, mas só que o tempo, quem escolhe é Deus, quem decide é Deus, o tempo determinado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 19, vai contar sobre a história de uma mulher, muito conhecida esse texto, uma mulher chamada Ana. Ana não poderia ter filhos. Ana, ela muitas das vezes era criticada pela sua rival, Penina, porque Penina poderia ter filhos e Ana não. Eu acredito que Ana talvez clamava muito a Deus,
Ana tentou por muitas vezes ter um filho, mas só que não era o tempo dela, era o tempo de Deus. Não era o tempo que ela queria, não era o momento que ela queria, porque o tempo, o nosso tempo, não é o tempo de Deus. Mas só que quando Ana vai ao templo, ora a Deus, faz um voto ao Senhor, Deus, Ele escuta a oração de Ana e concede a bênção a Ana. A bênção que ela tanto pediu ao Senhor, tanto ela clamou, tanto ela se humilhou, e tanto também ela foi humilhada pela sua rival, porque ela não poderia ser mãe, e a sua rival tinha filhos. Louvado seja Deus. Às vezes nós estamos passando por humilhação na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos clamando por alguma coisa, e as pessoas dizem, mas isso não vai valer a pena. Não vale a pena você ir para a igreja, não vale a pena você estar lutando tanto por uma coisa que é impossível. Era isso que estava acontecendo na vida de Ana. Ela lutava por uma coisa que ela sabia desde o início, que ela era uma pessoa que não poderia ter filhos. As outras mulheres tinham filho, Penina tinha filho, mas só que ela não poderia ter filho. Mas só que o impossível para Deus, o impossível para os homens, não é impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nós servimos o Deus do impossível. E quando também, uma certa vez, Jesus ele estava pregando a palavra do Senhor Jesus, e quando ele está pregando, ele olha e vê uma mulher que ela é paralítica há 18 anos. Ela andava curvada há 18 anos. Aquela mulher estava ouvindo a palavra do Senhor. Eu não sei se aquela mulher, ela sempre estava ali, buscando a presença de Deus, se ela estava sempre clamando ao Senhor. Mas só que quando chegou o tempo de Deus, quando Deus disse, hoje eu vou conceder a bênção para aquela mulher, Ele deu um milagre a ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei quantas vezes aquela mulher talvez deve ter clamado a Deus por um milagre, para que ela pudesse se endireitar, para que ela pudesse restituir a sua saúde. Mas só que quando chegou o tempo, Deus concedeu a bênção dela. Louvado seja Deus. O homem muitas das vezes ele pede a Deus hoje para receber hoje mesmo, não espera nem pelo amanhã. Mas eu quero dizer que quando você pede a Deus, se Deus não quiser conceder, Ele continua sendo Deus. Eu quero dizer, se você pedir a Deus, você tem que ter certeza que quem vai conceder a bênção é Ele, e o tempo é dele. Louvado seja Deus. Jesus, Ele chama aquela mulher, e a partir daquele momento, Ele expulsa aquele espírito que fazia com que aquela mulher ficasse curvada, aquele demônio. E a partir daquele momento, aquela mulher se endireitou. Louvado seja Deus. Ela clamou muitas vezes, talvez, ela orava a Deus, ela buscava a Deus por um milagre, mas só que no momento certo, Deus concedeu a bênção daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes, você tem clamado muito a Deus, às vezes você tem dito a Deus, eu não consigo mais clamar, eu não sei, eu não escuto nenhuma resposta, eu acho que eu vou desistir. Mas eu quero dizer que no momento certo Deus vai conceder o seu milagre e a sua vitória, e a sua bênção vai chegar, porque nós servimos o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Uma certa vez também Jesus ele ia passando com seus discípulos, e então ele vê um homem cego de nascença, e seu discípulo pergunta, mestre, por que esse homem ele está cego? Quem pecou? Foi ele? Ou foi seus pais, para que ele pudesse nascer desse jeito? Jesus então vai dizer, nem ele nem seus pais, mas para que a glória de Deus fosse manifestada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que muitas das vezes você está passando por luta, você está passando por um problema difícil, você diz, mas por que eu estou passando isso?
Mas por que eu estou passando por essa dificuldade, esse problema? Eu sou uma pessoa que oro a Deus, eu sou uma pessoa que sempre eu estou na casa do Senhor, mas eu estou passando por isso. Mas eu quero dizer que é para que a glória de Deus seja manifestada na sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que quando as pessoas olharem para você e vão dizer assim: Deus verdadeiramente está naquela vida, porque ela estava passando por isso, e agora eu vejo a luz do Senhor brilhando na vida dela. Louvado seja Deus. Eu vejo um milagre que aos homens era impossível, mas agora ela conseguiu aquele milagre. Louvado seja Deus, porque Deus abençoou. Então eu quero dizer que por mais que você esteja passando por uma luta, eu quero dizer que por mais que a luta seja difícil e pareça ser impossível aos homens, mas eu quero dizer que é para a glória de Deus seja manifestada através da sua vida. Louvado seja Deus. E um texto muito conhecido, onde fala sobre aquele paralítico lá de Betesda, um homem que há muitos anos estava ali procurando a oportunidade de poder conseguir o seu milagre, para que ele pudesse ir até aquele tanque, quando as águas se movessem, quando o Espírito de Deus descesse sobre aquelas águas, e o primeiro que descesse conseguiria o seu milagre. Aquele paralítico, muitos anos, ele estava ali à espera do seu milagre. Mas só que quando Jesus chegou na vida dele, ele creu em Jesus, e ele creu, determinou, ele agarrou a sua bênção com todas as forças. Louvado seja Deus, Deus Todo-Poderoso. Ele não duvidou daquilo que Deus poderia fazer na sua vida, mas ele creu. Toma teu leito e anda, vai para casa. Jesus, ele expulsou aquele mal que estava na vida daquele homem. Muitos anos nós poderíamos estar presos, em alguma coisa. Tem muitas pessoas que estão na igreja, estão buscando a presença de Deus, muitas das vezes sente a unção de Deus no meio do povo, mas só que muitas das vezes está preso em alguma coisa. Mas eu quero dizer que nós servimos a um Deus que liberta, a um Deus que transforma, um Deus que faz o impossível acontecer na nossa vida. Louvado seja Deus, Deus Todo-Poderoso. Então esse texto que nós acabamos de ler, um texto muito maravilhoso, a qual fala sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele estava morto. As suas irmãs poderiam talvez ficar até mesmo aborrecidas com Jesus, mas só que elas sabiam que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele poderia fazer um milagre. Assim como Marta, ela diz: eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na ressurreição do último dia. Talvez ela não estava percebendo que Jesus, ele poderia fazer o impossível ali naquele momento. Ele poderia fazer o impossível acontecer, por mais que as pessoas vissem que era impossível. Louvado seja Deus. Irmãos, mais uma referência aqui na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, vai falar sobre uma mulher chamada Sara, né? Sara, ela também não poderia ter filhos. Na sua velhice, muito velha, Deus, ele faz uma promessa que ela ia ser mãe de um filho chamado Isaac. Ela talvez no primeiro momento ela não acreditou que ia ser, porque já era idosa, já era velhinha, tinha 90 anos de idade. Mas só que Sara, depois ela acreditou na promessa que Deus fez na vida dela. Eu quero dizer que não importa o tempo que vai passar. Eu não quero dizer que não importa se você tem pedido a Deus e se a sua bênção vai chegar hoje, se ela vai chegar amanhã, daqui 1 ano, 10 anos. Mas eu quero dizer que se você perseverar a Deus, ela vai chegar na sua vida. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que por mais que demore, mas eu quero dizer que você serve ao Deus do impossível, ao Deus que pode conceder aquilo que você tem pedido tanto a Ele. Ele vai conceder o seu milagre, a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele passa mais 2 dias
Aí eu fiquei me perguntando, mas por que Jesus, o texto vai dizer que Jesus, ele amava tanto Marta, Maria e Lázaro? Então quando o mensageiro chega lá e fala que Lázaro estava enfermo, Jesus ainda passa 2 dias para ir. Jesus poderia simplesmente ir naquele exato momento. E então, assim como Jesus, ele curou muita enfermidade, assim como Jesus, ele expulsou demônios, assim como Jesus, ele fez muitos prodígios e maravilha, Jesus, ele poderia curar aquela enfermidade de Lázaro. Eu quero dizer que Deus, muitas das vezes, ele concede nós passarmos pela luta. Tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Se você está passando pelo vale, é permissão de Deus, para que a glória de Deus seja manifestado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu falei, muitas das vezes tem gente que diz, mas por que eu estou passando por isso? Mas por que eu estou passando por aquilo? Mas só que Deus, ele vai conceder uma bênção tão grande na nossa vida, que as pessoas vão ver Deus se manifestando na nossa vida. Louvado seja Deus. Para isso nós temos que crer somente no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então Jesus, ele passa 2 dias, e então depois de 4 dias, Jesus, ele chega naquele lugar. E quando ele chega, Marta vai ao encontro dele, e ela vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Uma mulher, ela tinha fé, que no meio da enfermidade, Jesus poderia ter curado ela, mas só que a fé dela não era tão grande que Jesus, ele poderia ressuscitar o morto. Ela tinha fé que ele poderia fazer alguma coisa enquanto estivesse vida. A palavra do Senhor vai dizer, enquanto a vida há esperança. Mas para Jesus, até mesmo o morto, ele ressuscita. Louvado seja Deus. Nós servimos a um Deus que opera qualquer tipo de milagre, até aquele mais impossível que seja, ele faz acontecer, fazer possível. Louvado seja Deus. E então Jesus, ele pergunta onde o colocou. Maria vai também ao encontro dele. Maria, ela ficou lá no lugar onde ela estava. O texto vai dizer, eu não li porque o texto é muito extenso, mas a palavra do Senhor aqui, ela é bem clara, que quando Jesus diz onde o colocou, eles levaram ele até lá, e então todos estavam em prantos ainda. Jesus, ele vai mandar tirar a pedra. Tirai a pedra. Tira a pedra. Irmãos, muitas das vezes Jesus, ele manda nós tirarmos a pedra, para que o milagre possa chegar na nossa vida, para que nós possamos receber todos esses milagres que essas pessoas receberam. Jesus, ele manda nós tirarmos a pedra. Louvado seja Deus. A pedra representa bloqueio, representa muitas das vezes coisas que está interferindo uma aproximação com o Pai. Jesus, ele quando estava aqui, quando ele foi crucificado, o véu do templo se rasgou, e então aquela divisão que tinha entre nós e Deus, agora já não tem mais. Agora Jesus, ele é o caminho que nos leva até o Pai, até Deus. Mas só que muitas pessoas ainda têm uma pedra que está bloqueando o acesso com o Pai. E muitas das vezes a pessoa acha que para que você possa falar com Deus, tem que ter um intermediário, tem que ter alguém que fale com o Pai por você, mas só que agora você mesmo pode falar com Deus. E então, para que você receba esse milagre, assim como Ana recebeu o milagre e ela pôde ter filho, assim para aquela mulher que ela estava paralítica, 18 anos curvada, ela recebeu o seu milagre também, assim como aquele cego de nascença, ele foi curado daquela cegueira. Louvado seja Deus. O paralítico de Betesda, Sara teve filho. Assim como todas essas pessoas receberam o milagre, nós podemos receber o nosso milagre também. Louvado seja Deus. Mas para isso nós temos que tirar a pedra. Com a pedra na nossa vida, nós não podemos receber o milagre que nós
tanto temos pedido ao Senhor. E existe vários tipos de pedra, louvado seja Deus. Existe a mágoa, uma pedra chamada mágoa. Existe a pedra chamada intriga. Várias pedras existem para que possa impedir de nós recebermos o nosso milagre. Tudo aquilo que nós temos pedido a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez você saiba qual seja a pedra que esteja te impedindo de você receber o seu milagre. Eu sei, talvez, a pedra que esteja impedindo. Então nós temos que tirar essa pedra da nossa vida e poder clamar a Deus e ter um acesso direto com o Pai e dizer: Deus, agora essa pedra já não está mais aqui. E então, quando essa pedra não estiver mais no meio de nós, Jesus ele vai fazer assim como fez ali naquele túmulo, naquele lugar. Ele vai dizer assim: Lázaro, vem para fora. E ele vai dizer assim: o seu milagre vai chegar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque essa pedra que te pedia de receber o teu milagre, essa pedra já não existe mais. Louvado seja Deus. Essa pedra que te pedia de receber a sua bênção, essa pedra já não existe mais, porque você tirou essa pedra da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o interessante é, o texto vai dizer que talvez quando Jesus ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Eu acredito que as pessoas devem ter, muitas das vezes, alguns deles ter até mesmo rido, talvez. A Bíblia não diz, mas eu imagino algumas pessoas duvidando daquele milagre. Eu quero dizer que muitas das vezes as pessoas vão duvidar do seu milagre. Eu quero dizer que muitas das vezes as pessoas não vão acreditar que você vai receber essa bênção. Mas eu quero dizer que por mais que as pessoas achem o contrário, você serve o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Louvado seja Deus, o Deus do impossível, o Deus que opera milagre, o Deus que faz morto ressuscitar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o texto vai dizer que Lázaro, ele sai, louvado seja Deus. E o texto vai dizer que Lázaro sai vivinho da silva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lázaro agora não está mais morto. Eu quero dizer que quando a sua bênção vier, você vai sentir muita presença de Deus, você vai se alegrar, e as pessoas vão se alegrar mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes as pessoas, elas não querem sentir as lutas que você sente. Muitas das vezes a pessoa ela quer receber as bênçãos que você está recebendo. Muitas das vezes as pessoas querem se alegrar como você se alegra, quer estar na bênção, mas só que as pessoas não querem dobrar o joelho, não querem buscar a presença do Senhor, não querem se levantar pela madrugada e dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Louvado seja Deus. Eu quero dizer que para que a nossa bênção venha chegar na nossa vida, tem um preço, irmãos. Tem um preço, e esse preço muitas das vezes eu e você nós podemos pagar, que é através da nossa oração, através do nosso clamor a Deus, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, porque nós servimos o Deus de milagre, o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como Deus ele operou todos esses milagres, assim como Jesus operou, tenha certeza disso, não duvide. Mas Jesus ele pode operar milagres e maravilhas na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer que quem decide o tempo é Deus. Não sou eu, não é você. Quem decide o tempo é Deus. Nós clamamos a Deus, nós buscamos a presença de Deus, nós servimos ao Rei dos Reis, nós temos entregado no altar do Senhor a nossa petição, mas só que quem decide o tempo é Deus. Tudo está no tempo de Deus. Pode demorar muitas das vezes um dia, um ano, 10 anos, 20 anos. Deus é que sabe. Louvado seja Deus.
mas o importante é nós não pararmos de clamar, o importante é nós não pararmos de buscar a presença do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Então que você, louvado seja Deus, guarde essa palavra no seu coração, para que Deus possa te abençoar poderosamente cada vez mais. E lembre-se disso, clame a Deus, mas lembre-se que quem determina o tempo, o dia final, é o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.